Vamos lá. Slide cheio para a galera. As gigantescas transnacionais concentram porções crescentes da riqueza mundial, controlando recursos financeiros que deixam de ser investidos em áreas sociais, contribuindo para agravar as condições de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, em outras palavras, as transnacionais, além de terem forte lobby, o que é lobby, professor? Lobby é a arte da barganha política entre empresas e indivíduos que fazem parte de governos, né? Por exemplo, o lobby da Petrobras agora é muito fortemente falado no Brasil, o lobby de privatização da Petrobras, os vários funcionários da Shell, da Exxon, da Mobil, fazendo lobby ali entre os senadores e os deputados para aprovar o projeto de venda, de privatização do pré-sal brasileiro para essas empresas multinacionais do petróleo. A gente sabe que tem pontos positivos e pontos negativos esse processo de privatização da Petrobras. Socialmente falando, os pontos negativos são bem mais visíveis, mas economicamente falando, os pontos positivos são maiores. E aí é aquela velha historinha, né? Na globalização a gente tem sempre esses dois pontos divergentes. Políticas sociais que sempre são divergentes a políticas econômicas. Mas essas transnacionais, que são a personificação da globalização, elas, por vezes, galera, têm mais poderes do que os próprios estados. Por exemplo, as empresas de petróleo nos Estados Unidos são as grandes financiadoras de campanhas republicanas e democratas. A gente deve também citar que multinacionais do ramo de bebidas e também do ramo de material esportivo e vestuário, como Nike, Adidas, possuem suas fábricas em países do Sudeste Asiático, explorando mão de obra infantil, mão de obra feminina, vulnerável, mão de obra que sequer tem o menor direito garantido por lei quanto ao seu trabalho remunerado. Então, há relatos de indivíduos que trabalham ganhando 14 centavos de dólar por hora trabalhada no sul da Ásia. Mas esses indivíduos, explorados trabalhisticamente falando, são necessários para ampliar o consumo dessas mercadorias da Nike, como tênis, bolas. Então, facilmente você vê empresas como a Nike que não fabricam um único sapato em território norte-americano, mas fabricam, têm seus pontos de produção, né? Tem a sua produção fragmentada em países emergentes e países subdesenvolvidos. Países emergentes como México, Brasil, China, e países subdesenvolvidos como os países do Sudeste da Ásia, a fim de quê? De baratear o seu produto e tornar seu produto mais atraente à concorrência de marcas concorrentes dentro do mercado. Então, a lógica é necessário explorar a mão de obra vulnerável de um cidadão pobre, de um cidadão socialmente vulnerável, para que aquele produto tenha preço mais competitivo do mercado, já que aquele cidadão é desprotegido quanto aos seus direitos legais e quanto aos seus direitos civis e quanto aos seus direitos trabalhistas. Então é uma globalização realmente perversa, que ela descobre um para cobrir outros. Nesse contexto, galera, a gente tem efeitos bem danosos da globalização. Vamos lá, slide show aí para a galera. Efeitos da globalização, vamos lá. A configuração do espaço geográfico internacional em redes de transporte, de comunicação, redes de cidades, de trocas comerciais, de capitais especulativos. A gente observa isso muito facilmente em países desenvolvidos, países que têm redes de sistema de transportes incríveis, como a rede de transporte norte-americana e a rede de transporte chinesa. Volta aí o slide cheio para a galera, vamos lá. O maior fluxo de mercadoria, de pessoas, de informação, de capital, de serviços, desenvolvido entre diferentes pontos. Ok? Vamos lá, continuando. Expansão das empresas multinacionais, transnacionais, empresas globais que buscam, vamos lá, slide cheio, maior mercado consumidor, através da mundialização da sua produção e do consumo de suas mercadorias, inserção de impostos e tarifas alfandegárias, menor custo de mão de obra e de matéria-primas. Era exatamente isso que eu estava falando para você agora, que em detrimento à mundialização desse mercado, é necessário explorar a mão de obra vulnerável em países
pobres, subdesenvolvidos ou em países emergentes. E, vamos lá, slide cheio, o processo de expansão dessas empresas e suas indústrias desenvolve-se no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos, emergentes, inclusive aqui no Brasil. E aí, galera, a gente fica com essa reflexão de Milton Santos, slide cheio aí, do qual Milton Santos observa a globalização a partir de 3 pontos. Milton Santos observa a globalização a partir em 3 formas, são 3 formas de análise e de ver a globalização. Milton Santos diz que a globalização pode ser vista como uma perversidade, tal qual como ela é. Inclusive no seu livro, Por uma Outra Globalização, Milton Santos tem uma citação célebre que diz que a globalização funciona como uma fábrica de perversidades em países pobres. Slide cheio. Ou você pode também ver a globalização como uma fábula, a globalização como uma história de carochinha, do qual prega a interação cultural, a plena interação política, a interação econômica de povos que, teoricamente, teriam acesso à rede técnica, científica e informacional, à rede de informações, à rede de transporte, teoricamente, teria acesso a outras culturas, e nós sabemos que isso não existe, que essa globalização ela é exclusória por natureza. E, por último, a globalização como uma possibilidade, ou, como Milton Santos diz, vê a globalização como uma outra globalização, uma globalização mais humanizada, do qual as políticas de mercado são importantes sim, mas principalmente não pode, Milton Santos diz que as políticas sociais não podem ser esquecidas como são esquecidas nesse atual modelo globalizacional. Dessa forma, pessoal, observando a globalização como uma globalização de contrastes, uma globalização desigual, a gente entende que, infelizmente, a globalização que a gente vive hoje não é uma globalização como uma possibilidade, não é uma globalização como uma fábula, mas é uma globalização perversa, tal qual como ela é, do qual certos indivíduos da sociedade prevalecidos têm acesso à cultura, têm acesso à informação, estão inseridas plenamente dentro da sociedade de mercado, mas a imensa maioria de uma população pobre, de uma população socialmente vulnerável ou extremamente pobre, não tem acesso a esses meios de comunicação, meios de informação, não tem acesso a culturas externas, logo são indivíduos que estão à margem do processo globalizacional. Dessa forma, você tem que entender a globalização como uma globalização onde nós temos severas críticas às políticas sociais, observando a globalização num contexto sociológico, e a globalização onde nós temos grandes avanços econômicos por conta da liberalização do mercado, ampliação do fluxo de capitais, do fluxo de mercadorias e de pessoas pelo mundo afora. Ok? Vamos resolver questãozinha? Vamos lá? Professor, tem só uma pergunta aqui. Só uma perguntinha. Vamos lá? Jonathan, diga lá, Jonathan. A globalização está ligada de alguma forma com a Revolução Industrial? Sim, Jonathan. Sim, sim. A gente deve entender que o espaço geográfico ele é o locus da nossa sociedade, ou seja, ele reflete os padrões sociais daqueles indivíduos que vivem nesse espaço. E a gente deve entender que justamente na Revolução Industrial foi o período nas Revoluções Industriais 1 e 2, especialmente na Revolução Industrial 2, nós temos uma ampliação das chamadas doutrinas produtivas, né? Do qual o ser humano foi coisificado. Lembremos que o Taylorismo e o próprio Fordismo coisificam o operário como uma mera peça, né? no processo produtivo, uma peça, uma coisa mesmo, né? Coisificava o operário. O operário não era visto como um indivíduo, um ser humano, né? Um colaborador que estava ali colaborando com a produção. Então, justamente nesse momento de Revolução Industrial, é que nós temos uma ampliação do conhecimento científico, um iluminismo cultural muito forte no continente europeu. E aí a sociedade europeia, ela reflete esses padrões culturais e esses padrões científicos contemporâneos da segunda Revolução Industrial. Colocando, inclusive, eu cito eu vou citar aqui uma citação célebre de Corbusier, um arquiteto suíço que foi responsável
pela modernização, na verdade pela modernização não, né? Pela reconfiguração urbana das cidades europeias, ele dizia que a casa era a máquina de morar. Isso é uma citação de Corbusier no século XIX. Olha só, a casa para Corbusier no século XIX era a máquina de morar. Então, até uma casa, até o imóvel, a residência, o asilo do indivíduo, ele era considerado uma máquina, porque naquele momento a máquina era o reflexo da prosperidade, do avanço técnico da sociedade. Então, tudo tinha que ser relacionado à máquina, à produção mecanizada. Daí, Henry Ford mecanizar o trabalho dos seus operários a partir daquela doutrina fordista, né? De trabalho inflexível, de trabalho repetitivo sobre esteiras, cronometrado e devidamente controlado, cronologicamente falando. Beleza? Mais pergunta, professor? Vamos lá resolver a questãozinha. Vamos lá, galera. Resolvendo a questãozinha. O processo de globalização, em sua fase atual, revela uma vontade de fundar o domínio do mundo na associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. Mas, na realidade, dos territórios e as contingências do meio associado asseguram a impossibilidade da desejada homogeneização. Grifos nossos, Milton Santos, Natureza do Espaço, 1997. Na narrativa do geógrafo Milton Santos sobre a globalização, fica evidente que a globalização só se tornou possível porque todos os territórios se tornaram homogêneos. De jeito nenhum, galera. Se tem um negócio heterogêneo, é território. A gente não pode comparar um território com outro, jamais. Vamos lá, vamos comparar os territórios dos países do Oriente Médio aos territórios dos países da Europa? Tem como comparar? A concepção territorial é diferente, a organização política e administrativa é diferente, os indivíduos que estão socializando-se naquele território é diferente, as relações de poder são diferentes. Logo, pelo amor de Deus, não compare um território com outro, isso é um erro crasso, ok? Vamos lá, voltando, slide cheio, item 2. Os Estados-nações são os exemplos mais importantes do processo de globalização. Os Estados-nações são os elementos mais importantes do processo de globalização, por imporem regulamentações que acham necessárias para a entrada das grandes corporações em seus territórios. Galera, está completamente falso. Eu fui claro para vocês de que no processo de globalização que nós vivemos atualmente, os estados são enfraquecidos pelo poder político e de capital das grandes corporações. É muito fácil você ver grandes potências, países poderosos, dobrando-se a interesses de capitais multinacionais. Aqui no Brasil a gente vê isso o tempo todo. A matriz de transporte brasileira, ela foi concebida a partir de interesses multinacionais. Atualmente, esse processo de privatização da Petrobras que está em curso é sim parte de interesses fortíssimos de capitais multinacionais aqui no nosso país, capitais de empresas petrolíferas norte-americanas e britânicas. Então, o capital multinacional e o seu lobby muito forte sobre as cúpulas governamentais é que dominam hoje esse cenário de negociação de mercado entre estados e mercados no contexto globalizacional. Vamos lá. Então, item 2 também está errado. Tela cheia. 3. Os aspectos econômicos, culturais e até a ordem natural das diversas regiões do planeta impedem a completa homogeneização do espaço mundial sobre o comando da globalização. Perfeito. Apesar da globalização impor esses padrões dominantes culturais, nós temos sim culturas particularizadas, culturas bastante homogeneizadas que suportam, né, sobrevivem, estão lá bravamente resistindo a esse processo de tentativa de homogeneização cultural. A exemplo, berberes no norte da África, nós temos várias tribos africanas como mazembes, nós também temos sunitas que são e xiitas que são bem conservadores a seus costumes, nós temos alguns hindus que não se dobraram completamente à sociedade de mercado, nós temos a cultura budista, muitos budistas que sequer
sequer são consumidores natos de mercadorias, de produtos globalizados, como refrigerantes e vestimentas. Então, há sim culturas que são sobreviventes, lutam contra esse processo de homogeneização. O item 3, portanto, está correto. Voltando aqui à questão. E o item 5, o atual processo de globalização tem como marca o emprego das mesmas técnicas para qualquer território, independente das características que os mesmos possuam. Estão corretas as proposições. O item 4, galera, também está correto. Como eu falei para você, o processo de produção é mundializado. Então, a produção que a Nike pode desenvolver nos Estados Unidos é a mesma produção que a Nike pode desenvolver num país emergente ou subdesenvolvido. A única diferença é a mão de obra que está sendo utilizada, mas o processo produtivo é o mesmo. Então, nesse sentido, o item 4 e o item 3 está correto. O gabarito seria gabarito B de bola. Questãozinha de Enem, muito comum de ser observada, muito comum de se encontrar no assunto globalização. Como eu falei para vocês, tem sempre um textinho, né, falando características da globalização. Vamos lá para outra questão. Outra questão. Slide cheio, por favor, professor. Slide cheio. Vamos lá. Slide cheio, vamos lá para a galera aí acompanhar. Atualmente, com a globalização da economia, a situação dos trabalhadores assalariados está se deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento aos trabalhadores. Ora, pessoal, isso é muito típico, com o objetivo de maximizar os lucros e economia de gastos com direitos trabalhistas e mesmo com legislações ambientais mais rígidas em países desenvolvidos, essas empresas que têm suas matrizes nos países desenvolvidos acabam montando suas linhas de produções em países pobres. Países pobres onde a população é socialmente e politicamente vulnerável, portanto não tem proteção jurídica nenhuma contra a exploração trabalhista, e países onde o custo da mão de obra é muito baixo. Então, professor, mas isso é muito injusto, isso é muita selvageria por parte do sistema capitalista. Galera, mas quem disse que o capitalismo é totalmente justo, né? Vamos lá, voltando aqui à questão. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores do mundo globalizado. Item A. A participação da população economicamente ativa do mercado envolve, cada vez mais, a necessidade de investimentos em escalas profissionalizantes de universidade, com grande grau de qualificação profissional, com exceção de empregos no setor terciário. Galera, o que arrebentou esse item aí foi com exceção do setor terciário. É justamente o setor terciário o setor que mais emprega neste mercado globalizado. É o setor de comércio e de serviços. Principalmente o setor terciário é o que mais emprega. Depois vem o setor secundário e depois o setor primário. Então, nessa lógica, há sim a necessidade de maior qualificação de profissionais, há sim a necessidade de maior pesquisa científica para desenvolvimento de um setor terciário e não para o enfraquecimento deste mesmo setor. Então, o item A, ele se põe errado exatamente por causa dessa observação que foi feita ao setor terciário, com exceção ao setor terciário. Voltando ao slide, à tela cheia, vamos lá. Item B, a sobra e falta de emprego, ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão de obra e do acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa, muitas vezes vagas não são preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. Galera, vamos guardar esse item, porque esse item é muito propício ao ser correto. Nós temos sim, nesse mercado globalizado, grande carência de mão de obra qualificada, principalmente nos setores de desenvolvimento de softwares, setor de desenvolvimento de robótica de micro e de microeletrônica. Mas vamos guardar esse item. Item C. Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional auferida. Claro que não, galera. É exatamente o contrário. Os assalariados nos países mais pobres têm menor renda
tem menor renda no PIB nacional. Há exemplo aqui no Brasil, que o pobre aqui no Brasil, o assalariado, paga mais imposto proporcionalmente falando do que indivíduos mais enriquecidos, já que o imposto no nosso Brasil é cobrado principalmente através da taxa de consumo dessa população. O item D, o investimento em robotização e informática, slide cheio, vamos lá, nas grandes empresas, leva o desemprego estrutural, correto, fortalecendo a ação dos sindicatos e a força de empregados menos qualificados em negociações trabalhistas. Aí errou. O fortalecimento do desemprego estrutural faz com que os empregados mais qualificados tenham maior força de negociação entre os sindicatos e patrões. É justamente os trabalhadores mais qualificados que são os mais procurados, os mais bem remunerados e os mais valorizados no mercado. Esses trabalhadores menos qualificados acabam sendo sim vítimas de um desemprego estrutural, muitos aderindo então ao chamado mercado informal de trabalho. Slide cheio de novo, vamos lá. Item E. O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Nossa, galera, já começou totalmente errado, né? O desemprego é sim um dos maiores problemas do mercado globalizado. Porque da mesma forma que a globalização gera emprego em certos países emergentes, a fim de pagar salários diminuídos, gera desemprego em países desenvolvidos. Olha só que contradição, mas vamos continuar aqui com o item. Dentre os países desenvolvidos, o que tem provocado discussões em encontros do G8 no Fórum Econômico Mundial é a procura, vamos lá, é a procura de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. Galera, é claro que não, é justamente o contrário. Hoje, os governos de países desenvolvidos procuram trabalhadores dos seus respectivos estados, suas respectivas nacionalidades. Hoje, com o aumento da xenofobia, com a crise do desemprego, o trabalho imigrante, o trabalhador imigrante, ele não tem espaço nos mercados nacionais. A exemplo, a Alemanha, que hoje, com seus partidos populistas de direita em ampla expansão política, né, em ampla aceitação, desenvolvem slogans como trabalho alemão para cidadãos alemães. Então, esse item está completamente equivocado, dada ao caráter protecionista do mercado de trabalho para certos governos e políticas nacionalistas de proteção de trabalho. Então, o item correto seria realmente, galera, o item B. A sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão de obra e do acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. De fato, eu estava lendo um dado bem interessante que só aqui no Brasil há uma carência de 150 mil profissionais no ramo de TI e de tecnologia da informação. Olha só, 150 mil profissionais. Porque são profissionais que, de fato, necessitam de qualificação profissional. E, no mesmo dado, a carência aqui no Brasil de cerca de 180 mil professores. Olha só. E para ser professor, galera, modéstia à parte, não é porque eu sou professor. Você tem que ser qualificado porque você tem que fazer uma universidade e estudar pra caramba. Beleza, galera? Eu agradeço demais este momento que nós passamos juntos. Eu espero que a gente tenha ajudado você nessa empreitada árdua que é a sua aprovação numa das saudosas universidades públicas do Brasil. E é com um forte abraço que a gente encerra essa transmissão. Qualquer dúvida, galera, manda aí para a nossa fanpage aqui no Facebook, que a gente vai sanar as dúvidas de vocês de uma por uma no decorrer das outras aulas. Um forte abraço, galera. A gente pede que você compartilhe essa aula, dá o like. Tchau, galera. Falou! Falou, John. Até mais. Falou!